Hoje celebramos a liturgia do 16º domingo do tempo comum e também celebramos o terceiro Dia Mundial dos Avós. A liturgia de hoje quer propor a nós, para nós analisarmos o nosso presente, para que a gente possa ver um futuro na nossa vida. Ela fala sobre a justiça do reino de Deus. Você já deve ter se perguntado, ou você já deve ter ouvido alguém perguntar, por que que existe tanta maldade no mundo? Por que que Deus permite que tenha corrupção, que tenha assassinato, que tenha guerras? É uma pergunta difícil da gente responder, né? Mas a pergunta está aqui, a resposta está aqui na palavra de Deus. Às vezes a gente questiona Deus quanto à sua justiça. Às vezes a gente faz uma imagem de Deus de acordo com o que está aqui na nossa cabeça. E dentro da nossa cabeça tem muito preconceito, tem muita questionamento, tem ansiedade, tem impulsividade, tem arrogância, tem prepotência. E às vezes a gente tem prepotência em julgar os outros. E o livro da sabedoria, escrito no 1º século antes de Cristo, o último livro que tem no Antigo Testamento, escrito no Antigo Testamento, é o livro da sabedoria. E ele faz esse questionamento. Quando ele relembra no tempo do Êxodo, quando os hebreus saíram do deserto e foram caminhando até a terra prometida. Os hebreus foram perseguidos, sofreram muito, e o autor do livro da sabedoria, ele faz esse questionamento. Por que que Deus não acabou com os cananeus que perseguiam e matavam os hebreus? Ele faz essa pergunta. E aí ele mostra a bondade e o amor que Deus tem para conosco. Algo difícil da gente entender. Ele fala, Deus esperou daquele povo cananeu, até o último momento da vida deles, a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, de abandonarem o mal que praticavam e seguir a Deus. O autor usa essa imagem, né, essa passagem bíblica, em que os hebreus atravessam o Mar Vermelho, e lá os cananeus morrem porque o mar os sufocam. Mas Deus foi paciente e compassível com aquele povo até o último momento. Até o último momento, Deus esperava que aquele povo se arrependesse. Tem uma imagem, tem um trecho bíblico no Novo Testamento que a gente pode também usar para essa leitura do livro da sabedoria. Quando Jesus está lá no Calvário, na cruz, crucificado, com os dois braços fincados na madeira, né? Mosquitos pousando, sangrando, urubus voando, porque ali era um lugar de calvário, de morte. Havia muitos cadáveres também presos nas cruzes. E lá estavam 2 ladrões. E um ladrão que estava ao lado de Jesus, quase no momento da morte, da sua morte, ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus falou com ele, meu filho, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E aí a gente pensa, nossa, mas esse ladrão deve ter roubado muito dos outros, deve ter feito muito mal na vida para as pessoas, né?
deve ter causado prejuízo, dor na vida das pessoas. Aí no último minuto, ele ainda vai ser salvo? Olha como que é a bondade e a lógica do amor de Deus. Como às vezes é diferente de nós, que queremos sempre julgar e condenar as pessoas. É difícil, né? Pensar como Deus, né? Tanto que Deus fala, meus pensamentos não são igual aos seus pensamentos. Porque às vezes a gente quer que o nosso inimigo também seja o inimigo de Deus. E Deus quer provar para nós que não tem inimigos, que Ele não tem inimigos aqui no mundo. Mas às vezes a gente joga praga, né? Amaldiçoa. Ah, você vai ver com Deus. Mas se aquele irmão seu se arrepender do seu pecado e de tudo que ele fez de mal na sua vida, ele encontrará a salvação. Porque a salvação é gratuita, a salvação é para todos. Deus espera que todos sejam salvos. Mas isso não depende de Deus, depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade. E às vezes tem gente que tem vontade de só fazer mal na vida das pessoas, que essas pessoas possam se converter e entrar no caminho da salvação. No Evangelho, Jesus conta 3 parábolas. E as parábolas que Jesus usava eram comparações ao reino de Deus. Coisas do dia a dia daquele povo que cuidava do campo, mulheres que cozinhavam, pessoas que plantavam. E Jesus compara o reino dos céus com essas 3 parábolas. A primeira é do joio e do trigo, no qual Jesus fala que, deixa eu achar aqui o trecho, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto todos dormiam, o que a gente pode entender que todos dormiam? O Evangelho nos pede para que nós sejamos vigilantes na fé. Não dormir no sentido de dormir, de repousar, de ter descanso, mas de estarmos atentos e vigilantes quanto ao mal que nos rodeia. O mal está aí, né? O mal faz parte do mundo, ele está aqui entre nós. Mas a gente tem que estar vigilantes quanto ao mal. Quando a gente deixa de rezar, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de participar da Santa Missa, quando a gente deixa de ter comunhão com Deus, a gente abre um espaço para que algo entre dentro de nós, que esteja dentro de nós. A gente pode ser influenciados pelo bem, através da palavra de Deus, mas a gente pode ser influenciados também pelo mal. E aí tem a parábola do joio. O joio cresce junto com o trigo. E os empregados falam: Senhor, vamos cortar esse joio agora para deixar que o trigo cresça sozinho. E aí o patrão fala: não, vamos esperar até que esteja pronto o tempo da colheita. Quando a gente for colher o trigo, a gente corta primeiro o joio e leva ele ao fogo. O que o Evangelho quer dizer com isso? Às vezes nós também queremos cortar o joio. Às vezes a gente quer condenar o joio. Na vida comunitária é assim. Na sociedade é assim. Mas na comunidade também a gente sabe que existe joio entre nós.
E às vezes a gente fala, não, vamos fazer um jeito que a gente afaste esse joio, essa pessoa do meio de nós, para que a gente cresça na fé. Como se a gente fosse melhor do que os outros. E às vezes a justiça de Deus nem sempre vem para os bons. Às vezes a justiça de Deus é feita para os maus. Deus tem paciência, é clemente, é fiel e espera que as pessoas se arrependam. Dentro de nós existe coisas boas e existe coisas ruins. Ninguém é totalmente bom, como também ninguém é totalmente ruim. O que a gente está permitindo crescer dentro de nós? A maldade ou a bondade? O que a gente tem que cortar na nossa vida? Fazer com que o mal não prevaleça na nossa vida. Às vezes a gente tem sentimentos de vingança, às vezes a gente quer condenar o nosso irmão. O que eu tenho que fazer na minha vida para fazer com que o bem, a bondade e o amor que Deus tem para comigo e que eu tenho que manifestar esse amor que eu recebo de Deus às outras pessoas? Mas o que me impede de amar como Deus me ama? O Evangelho faz a gente entrar em conflito, porque a gente, quando vai examinar a vida de uma pessoa, a gente examina assim, né? Sabe tudo da vida da pessoa. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, fulano fez isso. Aí você já ouviram essa pergunta? Me fale sobre você. E aí a gente fica sem respostas, né? Eu? Você quer que eu fale sobre mim? Eu não sei o que eu sou. Mas a gente sabe tudo, né, das outras pessoas, porque a gente tem o dom de condenar as pessoas. Que a gente possa ter um olhar compassivo, como Deus tem por nós, para com os nossos irmãos. É difícil, é coisa fácil? Não é. O Evangelho sempre causa em nós conflitos, e se a gente quer se envolver com o reino de Deus, a gente vai entrar em conflito com a gente, porque não é fácil perdoar, não é fácil amar. Às vezes, por causa da nossa ansiedade, é mais fácil a gente odiar e condenar o nosso irmão. Na segunda leitura, Paulo fala à comunidade de Romanos que nem sempre nós sabemos o que pedir para Deus. Porque nós somos fracos, e que é só através do Espírito Santo é que nós vamos realmente pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. É através do Espírito Santo, é através de uma comunhão com Deus que as nossas orações vão chegar até o Pai. E como é difícil também estar em comunhão com Deus nos dias de hoje. A nossa vida é muito corrida, né? Aposto que para estar aqui hoje, corremos muito para chegar a tempo na missa, porque o nosso dia a dia é puxado. E às vezes a gente não tem tempo para entrar em oração. Estar em comunhão com Deus não é somente pedir, mas é estar em oração. É estar em comunhão com Deus. E que a gente tenha tempo durante o nosso dia para que a gente possa se dedicar à oração. Às vezes a gente não tem tempo nem no próprio domingo para estar aqui na comunidade para rezar. Porque a gente coloca tanto compromisso que nem mesmo o dia do Senhor, que é o domingo, a gente aparece na comunidade para pedir e agradecer. Amém?